Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e eu estou aqui para falar mais um pouquinho do continente asiático. Eu vou trazer um reforço aqui porque eu particularmente lamento como está sendo colocado aqui. Eu já fiz essa crítica hoje de manhã, como está sendo colocados os conteúdos, principalmente na área de geografia. Eu não tô satisfeito não, porque nós deveríamos trabalhar mais coisas, principalmente quando nós falamos do continente europeu, que também acabou de uma hora para outra, e já entramos no continente asiático, falando de Oceania, tudo numa mesma aula, e já no outro dia estava lá falando sobre globalização, né? Eu já fiz essa crítica, mas também não vou ficar aqui como disco furado, né? Por isso que eu fiz esse reforço aí. Bom, continente asiático, maior continente do nosso planeta. Nas aulas anteriores já havíamos falado que a Europa, vamos dizer que a Europa é uma extensão do continente asiático. Daí a importância de nós darmos mais ênfase para o continente asiático aqui. Vamos virar aqui nesse mapa. Beleza, então falando aqui especificamente de continente asiático, né? Só desenhar a Escócia e o Reino Unido aqui, a Ilha de Gales, a Ilha da Irlanda, perdão, terminando aqui os detalhes da Europa. Nós dividimos o continente asiático em regiões. Essas regiões nós denominamos de, primeiro essa aqui, de leste da Ásia ou extremo oriente. O extremo oriente é conhecido por estar as principais potências econômicas da Ásia. As principais potências econômicas da Ásia estão aqui no extremo oriente. Nós temos aqui, que eu não coloquei as fronteiras dos países, mas nós temos a China, a Coreia do Sul, Japão. De um lado aqui também nós temos a ilha de Taiwan, né? Então só para vocês terem uma ideia, é no extremo oriente onde estão os tigres asiáticos. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong. Hong Kong, apesar de ser um território chinês, ele tem uma certa autonomia, né? Então, é onde estão essas potências. Acabei de falar Japão já, né? É onde está também a Coreia do Norte, que é um caso à parte dos países mais fechados do mundo, né? Então, é o destaque da Ásia. Também nós temos no Extremo Oriente a Mongólia, né, que fica ao norte da China. Outra região que nós temos na Ásia é o Sudeste, conhecido como Sudeste Asiático. É no Sudeste Asiático onde nós vamos ter países como a Malásia, Vietnã, Camboja, Mianmar, Indonésia, Filipinas, né, esses países que compõem o Sudeste Asiático. E detalhe, aqui na Indonésia, né, que tá vendo esse arquipélago de ilhas aqui, nessa ilha que se chama Papua Guiné, Nova Papua Guiné, ela é dividida. De um lado está a parte da Indonésia, que pertence ao Sudeste Asiático, e do outro lado da ilha está Nova Papua Guiné, que pertence à Oceania, né? Pertence à Oceania. Depois do Sudeste Asiático, nós temos o Sul da Ásia. O Sul da Ásia é marcado aqui pela Índia, né? Mas além da Índia, há o Afeganistão e
o Paquistão, que compõe o sul da Ásia, o Nepal também, que forma esse bloco dos países do sul. Então, e o destaque aí para a Índia, que é um dos países emergentes, está entre as maiores economias do mundo, né? Uma potência econômica global também. Quando falamos de países emergentes, vale lembrar que são países que crescem economicamente muito rápido, é uma economia robusta, forte, gera-se muito empregos e tudo mais, porém, esses países emergentes, que é o caso do Brasil, o Brasil é um país também emergente, mas estamos falando da Ásia aqui no momento, e um desses países é a Índia. Os países emergentes ainda têm dificuldades, enfrentam problemas em níveis sociais e econômicos que afetam diretamente a população. Ainda tem sérios problemas concernente à qualidade de vida das pessoas que residem nesses países. A Índia, por exemplo, ainda vive num regime de castas, que você nasce numa casta, uma determinada família, e você não tem a possibilidade de mobilidade social. Porque se você nasceu em determinada casta, você tem que cumprir um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de função social, e dependendo do trabalho você vai ter uma colocação melhor na sociedade, condições melhores, melhores remunerações. E aí, se você quiser mudar de trabalho, mudar de função, se você seguir à risca as tradições, os valores religiosos, então você não pode porque você é de determinada casta. Esse é um problema na Índia, né? E o governo tem feito programas e a ONGs e organizações não governamentais que lutam aí, né, contra o preconceito, contra a divisão da sociedade e fazer assim com que as pessoas tenham liberdade e possibilidade de avançar e conseguir empregos e condições de vida, uma condição de vida melhor. Tá? Esse é o sul da Ásia. O Afeganistão e o Paquistão, por mais que sejam próximos ali da Índia, eles têm características e aspectos culturais, sociais, mais próximos da região que eu vou falar agora, que é a região do Oriente Médio. Talvez você já ouviu falar sobre o Oriente Médio. Oriente Médio, por que esse nome Oriente Médio? Porque está no meio entre a Ásia e a Europa. Tá? Lembrar que aqui é Europa, tá, pessoal? Aqui é o continente europeu. Por estar entre a Ásia e a Europa, nós temos aqui a região do Oriente Médio. É nessa região que nós teremos a Península Arábica, países como Israel, Jordânia, Síria, Líbano, Turquia. É nesses países, nessa região que nós veremos também o Irã, o Iraque, compondo essa região aqui, que é uma região de tensões, né, étnicas, políticas, né, e são conflitos milenares, não é nem conflito de séculos, de séculos, não, é conflitos milenares, né, disputas étnicas, religiosas antiquíssimas, muito mesmo do surgimento de muitas civilizações e países que existem hoje. É o caso do Oriente Médio. É uma região com muita tensão e também rica, no caso, em petróleo. Tá, pessoal? Petróleo aqui, somente na Península Arábica, é o X aí, é o fator que leva também a muitos conflitos e guerras, e principalmente interesses de países capitalistas ocidentais, como os Estados Unidos, que mantém parcerias ou tenta lá à força obter esse recurso importantíssimo para a economia,
para uma economia capitalista, totalmente consumista, no caso o petróleo. E o principal parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Aí a gente tem aquela ideia, não, mas os países árabes são todos inimigos e rivais dos Estados Unidos. Não, a Arábia Saudita é um parceiro de longas datas dos Estados Unidos, né? O que acontece é que, por exemplo, alguns dos povos árabes, né, e que tem por base a religião do Islã, que, né, que a gente precisa distinguir o que é ser árabe e o que é ser muçulmano, professar a fé islâmica. A fé islâmica, o muçulmano é um ser religioso. Muçulmano é uma pessoa religiosa. O árabe é a etnia. A árabe é povo, é nação. Porque você pode ter um árabe cristão, você pode ter um árabe budista, raro, mas você pode ter. Pode existir um árabe judeu, muito raro, mas pode também ter um árabe judeu que segue o judaísmo, né? Então nós temos aí, nesse contexto do Oriente Médio, países, né, que têm relação forte, estreita relação com os Estados Unidos, mas de um outro lado tem grupos radicais que não aceitam a relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Porque a Arábia Saudita foi o berço, foi onde nasceu o profeta Mohammed, o profeta para os muçulmanos. E é uma terra sagrada. E como não aceitava, criaram lá os grupos terroristas e atentados e mais atentados foram surgindo nas embaixadas estadunidenses e americanas, até que um dia eles resolveram atacar o Pentágono e as Torres Gêmeas no distrito de Manhattan, na cidade de Nova York, que é o World Trade Center, né? E foi o atentado de 11 de setembro. E uma das causas desse atentado, por que foram lá e atacaram as Torres Gêmeas? Porque a Arábia Saudita, terra de Mohammed, terra do profeta, estava tendo relações comerciais, econômicas, militares com os infiéis. Quem são os infiéis? Os ocidentais. Quem são os infiéis? Os estadunidenses americanos. A base militar dos Estados Unidos na Arábia Saudita, vendendo petróleo para os estadunidenses americanos. Então, quando nós falamos aí de Oriente Médio, nós estamos falando de um assunto muito rico em detalhes históricos, econômicos, geopolíticos, né? Um assunto bem tenso aí para se tratar. Dando continuidade aqui, pessoal, temos a outra região, que é a terra dos estãos. Que terras dos estãos é esse aqui? É o que nós chamamos de Ásia Central, mais conhecido como Ásia Central, tá? A Ásia Central, pessoal, é a terra dos estãos, porque na língua desses povos, que é algo derivado da língua persa também, lembrando que o Império Persa vem aqui do Oriente Médio, onde é o antigo Irã. Antigo Irã, hoje é o Reino Persa. O que sobrou do Reino Persa, Irã, Iraque, antigo Império Persa. Tem ali a língua, eles usam o termo estão. Toda vez que você ouvir estão é terra de. Então, é nessa Ásia Central que você vai ver o Cazaquistão, o Tajiquistão, o Quirguistão, Turcomenistão, né? É essa região aqui da Ásia Central. E por fim, nós temos aqui a Rússia. A Rússia é essa parte da Ásia, a parte asiática do território russo, que, na verdade, a ocupação, a densidade demográfica nessa parte da Rússia é muito baixa. A maior parte da população russa vive na Europa, tá?
A maior parte da população russa vive na Europa, onde tem as principais cidades, a capital política da Rússia é Moscou, temos lá a cidade de São Petersburgo, temos a cidade de, eu já falei Moscou, Novgorod, né? Entre tantas outras cidades. A grande parte da população russa se concentra aqui, ó. Se concentra aqui, no leste europeu, no que chamamos de leste europeu. Tá? Vamos lembrar novamente, o que separa a Rússia da Ásia é os Montes Urais. Os Montes Urais faz essa separação entre Rússia e Ásia. E os Montes Urais também foi importante em várias guerras e conflitos. A última guerra importante aí foi contra o exército de Adolf Hitler, o exército nazista que marchava no território russo, e eles achavam que estavam ganhando a guerra. Aí todas as bases militares recuaram, foram até a parte do oeste, se concentraram, começaram a produzir armas, e aí houve um grande contra-ataque em massa e foi varrendo tudo que é exército nazista, e aí foi a grande marcha do Exército Vermelho até chegar à capital Berlim. E aí não parou mais, pessoal. Ninguém parava mais a Rússia. Então a Rússia é uma região por si só, né? Se a gente for olhar da regionalização do continente asiático, só a Rússia, a antiga União Soviética, é uma região, né? Vamos lembrar que a Rússia é a maior extensão territorial do mundo, né? O maior país em extensão territorial, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. É coisa absurda. Uma coisa absurda o território russo, pessoal. Não, quer dizer, a Rússia é maior que Plutão, pra você ter uma ideia. Né? A Rússia tem mais quilômetros quadrados que Plutão, que até tempo atrás era considerado um planeta. Né? Hoje é planeta não. Assim, eu particularmente sou apaixonado pela história da Rússia, pelo seu passado, e muita gente acha que Rússia se limita à União Soviética. Não, a Rússia é muito mais antiga do que nós imaginamos, né? Que passa na nossa imaginação. Lembrar aí, então, as regiões do continente asiático: Rússia, Ásia Central, Extremo Oriente, Oriente Médio, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. Se eu fosse perguntar aqui, fizesse uma breve revisão, aonde está, dessas regiões, onde se encontra as principais economias, as potências econômicas do continente asiático? Dessas regiões, onde se encontram, onde se localizam as principais economias da Ásia, dessas regiões? Quais dessas regiões se destacam? Tempo valendo R$1 milhão. Extremo Oriente. No Extremo Oriente nós temos a China, o Japão, Coreia do Sul. São grandes potências. Sudeste Asiático, o que destaca? São países emergentes, países que estão crescendo economicamente, né? Mas que ainda são muito explorados. Os trabalhadores são muito explorados. São chamados novos tigres asiáticos. É onde está Malásia, Filipinas, Vietnã, Camboja, Mianmar, né? Indonésia. Os novos tigres asiáticos. Sul da Ásia, marcado pela Índia, né? Que é uma das grandes potências econômicas mundiais. Nós não estamos falando apenas da potência econômica regional, mas mundial, né? É a Índia. Mas também está ali o Afeganistão, o Paquistão. Oriente Médio, uma terra de intensos conflitos, berço da civilização da Babilônia, dos persas, né? Fenícios e assim por diante. Ásia Central, as terras dos turcomenos, dos tazdiques, né? Que é a terra dos turcomenos, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjikistão, né? E esqueci de falar do Afeganistão, mas o Afeganistão aqui está dentro do sul da Ásia. Mas é a terra dos estãos ali, os estãos. Beleza? Eu vou aqui falar um pouco também sobre os climas de monções, né?
Por que que há as monções? O que que são as monções? As monções é o período chuvoso que ocorre no continente asiático, especificamente no sul e sudeste asiático. Por que que ocorre as monções? Durante o inverno, que ocorre na Ásia, o inverno asiático, ocorre uma entrada ou passagem de massa de ar seco, uma passagem de massa de ar seco no continente asiático, que vem do norte, e um período severo de estiagem, que é o inverno asiático. Já no verão, há uma entrada muito forte que vem do Oceano Índico. Então essa massa de ar que vem do Índico, ela vem carregada de calor e umidade. É uma massa de ar quente e úmida. E ela se acumula no sul da Ásia e sudeste asiático com chuvas intensas, chuvas torrenciais e também propício à formação de tufões. O tufão, quando falamos de tufão na Ásia, é o equivalente ao furacão, é a mesma coisa. O que muda é o termo, o nome regional que se dá, o que é furacão na América do Norte, na Ásia, no Oceano Pacífico, nos países ali que são banhados pelo Oceano Pacífico e Oceano Índico, dar-se-á o nome de tufão, tá? Tufão e furacão é a mesma coisa. Então vamos apagar aqui apenas as regiões que nós já vimos, falar das regiões. Eu vou aqui falar apenas agora dessa característica climática, tá? Que eu prometi, tô devendo. No outro vídeo eu falei, não, eu vou falar, eu tô devendo para vocês, então vamos falar aqui. O que acontece? No sul da Ásia, né? Fazendo aqui a divisa e o limite entre o norte e o sul da Ásia, nós temos a grande formação montanhosa que é a Cordilheira do Himalaia, onde estão os picos mais elevados, que, por exemplo, é o Pico do Everest. Tá? O Pico do Everest, ou o Monte Everest, é o lugar mais alto do planeta, a 7.000 metros de altitude, a 7.000 metros acima do nível do mar, ou melhor dizendo, a 7.000 quilômetros acima do nível do mar. Isso aqui, pessoal, vai formar como uma grande barreira física, tá? Vai servir como uma grande barreira para as passagens de massa de ar. Então, quando chega no verão, as massas de ar do Pacífico, as massas de ar quente e úmida que vêm do Pacífico entram no continente asiático, né, pelo sul da Ásia, e as massas de ar seguem o sentido horário, tá? Elas seguem o sentido horário e elas entram no continente asiático. O professor já falou isso umas 500 vezes. Beleza, então. E quando chegam aqui, na verdade, ocorre uma barreira física. As montanhas acabam formando o que nós chamamos de os ventos de barlavento e sotavento. As chamadas chuvas de orogênese, que alguns já ouviram lá no 6º ano, quando o professor dava aula de climatologia. A parte que recebe a massa de ar é onde as nuvens, a massa de ar quente e úmida, devido à altitude, formam grandes nuvens, ocorre precipitação de neve nos picos das montanhas e no restante, na parte mais ao sul, precipitação pluviométrica, chuva, água em estado líquido mesmo. Né? Água em estado líquido. Então ocorre uma grande precipitação aqui durante os meses de verão. Então no clima monsônico é chuvas todos os dias praticamente e chuvas torrenciais. Essas chuvas são importantíssimas e favoráveis para o cultivo agrícola. É daí que nessa região do sul da Ásia nós teremos as maiores plantações de arroz. E aí quando nós vamos
relacionar a ocupação histórica que houve no continente asiático, é no leste asiático e sul da Ásia, onde teremos as maiores concentrações de pessoas, porque historicamente essa região foi a região mais favorável para o cultivo agrícola. E o cultivo agrícola, pessoal, tem tudo a ver com o fim do homem. Oh, Jesus, esqueci. Quando o homem ele deixa de ser, ele passa a ser sedentário. Antes de ser sedentário tem outro nome. Nômade. Povo nômade. O homem era nômade, andava para lá e para cá, não tinha terra fixa, ele vivia caçando e coletando. Quando ele passa a dominar, a selecionar as sementes e cultivar a terra, o homem passa a ser sedentário. Então a agricultura tem tudo a ver com o sedentarismo. Não é o sedentário de ficar no sofá e assistindo Netflix, fazendo maratona. É o sedentário de cultivar a terra, residir, fixar em um ponto, em um local geográfico. Na antropologia, estou seguindo a antropologia, tá, pessoal? Os critérios bíblicos, cristãos, judaicos e muçulmanos, vai falar que o homem partiu do Oriente Médio. Na antropologia vai falar que o homem partiu da África. Então ele vai falar, o homem partiu da África, tá? Não vou entrar nessa discussão aqui agora, tá? Aí o homem ele vem para a Ásia, outra parte vai para a Europa, uma parte vai para o centro da Ásia, mas uma grande considerável parte vem aqui, sul da Ásia. E eles veem que, opa, o clima aqui é bom para plantar, o clima aqui é bom porque chove bastante, ideal para o cultivo agrícola. Naturalmente, pessoal, é nessa região, sul da Ásia, leste da Ásia, aonde estará as maiores concentrações populacionais, as maiores densidades demográficas. Estará localizado aqui. Qual que é o país com a maior população? Está entre as maiores populações do mundo. A China, com 1 bilhão e 300 milhões. Depois, a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões. E aí, esses países aqui como Vietnã, Mianmar, Camboja, Filipinas, Malásia, Indonésia, também tem alta densidade demográfica. Falando de densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado, pessoas ocupando aquele espaço. É um número altíssimo, um número elevado de densidade demográfica nessa região. A concentração de pessoas aqui é muito grande. É muito grande, devido ao clima favorável para o cultivo agrícola que vem há já milhares de anos. Naturalmente concentrou aí as populações. E que cultivo agrícola era esse? Arroz. Fonte de carboidrato, pessoal, arroz. No fundo, todo mundo precisa de carboidrato. A mulherada aí querendo cortar carboidrato, mas é o carboidrato, pessoal, que transforma em açúcar para o sangue, né? E acaba dando energia para nós. O arroz é importantíssimo no nosso dia a dia, na nossa alimentação, na nossa dieta. Bom, nós temos os ventos do Pacífico Sul, né? E do Oceano Índico entrando no continente asiático, trazendo calor e umidade, muita chuva, tá? No inverno, ocorre o contrário. Isso é um fenômeno da circulação geral da atmosfera. Aí nós precisamos relembrar como ocorre a circulação geral da atmosfera. E aí nós temos as massas de ar que vêm do norte. As massas de ar que vêm do norte, elas seguem sentido horário, né? Fazendo sentido anti-horário aqui, mas sentido horário. As massas que vêm do norte, elas vão seguir esse percurso aqui, que vai formar a frente fria, vai trazer as chuvas, um contato aí com uma massa de ar quente e úmida, uma massa de ar fria e úmida, vai formar a frente fria, vai formar chuvas. Porém, pessoal,
Isso não vai chegar aqui na Ásia, no sul da Ásia. Nós temos aqui as montanhas, as cordilheiras do Himalaia. E quando essa massa de ar chega no sul da Ásia, e quando ela passa, né, é o que nós chamamos de sotavento, é a parte seca dessa massa de ar. E como ela chega seca, nós temos um período de estiagem. Então, no verão, entrada de massa de ar quente e úmida que vem do Oceano Índico, e no inverno, a passagem de uma massa de ar quente e seca, né? Um período muito seco no sul da Ásia. Esse período quente e seco, professor, mas está seco, isso é ideal para os períodos, as estações para o cultivo agrícola, né? Então precisa-se de um período chuvoso para o cultivo do arroz e outro período seco. Importantíssimo que foi a concentração também de pessoas nesse lugar. Então, clima de monções, um período seco, né, no inverno e um período chuvoso no verão. Lembra muito o clima tropical nosso, só que com uma diferença: é chuva todos os dias. Chuvas todos os dias. E onde as chuvas são mais intensas no clima de monções da Ásia, é no sul da Ásia, na Índia, justamente onde está a maior parte da cordilheira do Himalaia. Tranquilo, pessoal? Por que e onde se concentram as maiores populações da Ásia também? Devido ao clima e ao clima favorável para o cultivo agrícola. Aí, historicamente, onde se concentra pessoas, atividades agrícolas, é que desenvolveu a pecuária, depois nós passamos a desenvolver outros tipos de comércio, fabricação. Historicamente, onde se concentrou pessoas é onde haverá a maior concentração de trabalho, emprego, serviço. É dali também onde vai estar concentrados as maiores cidades, né, os maiores núcleos urbanos do continente asiático. Então, tudo começa com a agricultura e, posteriormente, caminha e progride para outros tipos de atividades econômicas, como industrialização e comércio posterior. No leste asiático aqui também, no Extremo Oriente, além da agricultura, o que favoreceu aqui foi a questão das correntes marítimas, corrente quente, corrente fria, uma massa de ar quente que passa, uma massa corrente marítima que passa pelo Japão. Essa corrente quente e fria, o choque, o encontro dessas duas correntes marítimas, quente e fria, favorece a elevação, a ascensão de sedimentos que está no fundo do oceano, elevando esses sedimentos vegetais, restos de animais, esse número, fator grande do sedimento. Imagina aqui no fundo do mar, pessoal, a massa de ar, a água fria descendo e a água quente subindo, tá? Imagina lá no fundo do oceano, trazendo, então, e aqui está o oceano, tá? A água quente, quando a água quente passa, ela leva sedimentos, comidinhas para os peixes, e como leva essas comidinhas, os peixes vêm comendo e isso favorece a pesca. Não é à toa que o fruto do mar, né, a pesca, os peixes, algas marinhas é muito consumido no Extremo Oriente, devido às correntes marítimas que também favorecem esse tipo de atividade econômica. Bom, falei aqui hoje um breve resumo sobre a Ásia, sobre as suas regiões, clima de monções e o que isso impactou na formação das atividades econômicas e concentração dessas populações. Um apanhado bem básico e geral devido ao tempo, tá, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou encerrando por aqui, falando aí sobre o continente asiático e fazer depois um breve resumo também sobre Oceania. Vou deixar separado para não confundir muito aí. Forte abraço, fique com Deus, até mais.